realidade. Vamos ver, né, o que a gente tem pela frente aí no nosso ano. Esse é o nosso segundo encontro, né, do grupo, né, desse diálogo. E aí eu até propus lá o tema para vocês, que era, como é que é, criação como um propósito, né, conservação como um propósito. Então, justamente, a gente tem falado bastante sobre a questão ambiental, né? Eu não sei o quanto, eu sou da área do meio ambiente, né? Então, a Anne, que não me conhece, eu sou professora do curso de Ciências Biológicas, né, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, eu sou muito da área ambiental, né? Eu não sou formada em biologia, minha formação é oceanografia, mas eu trabalho mais com gestão ambiental mesmo, com gestão de águas, essa parte de meio ambiente. Então, para mim, é a temática, tá, né? Enfim, tipo, a pessoa segue nas redes sociais coisas sobre o meio ambiente, né? Eu vou ver páginas sobre relação entre fé e preservação ambiental. Então, eu também não sei a que ponto vocês têm essa percepção de que está todo mundo falando sobre isso, né? Mas é um tema que me incomoda bastante, né? Eu moro em cidade, né? Moro em Porto Alegre, aqui no meio de um monte e vejo como às vezes a cidade tem essa questão de não ser tão sustentável, né? É difícil é uma luta constante, porque a própria existência de uma cidade, no molde que a gente tem hoje, ela é insustentável, né? A gente não produz alimento aqui. Eu acho que se a gente não tivesse conexões com fora, a gente ia tudo morrer, né? Eu sempre eu tinha uma... Era engraçado, porque na época da pandemia me dava um certo pânico estar em Porto Alegre, porque eu pensava assim, sabe aquelas ideias até evangélicas que a gente pensa assim, aquelas pentecostais a volta de Jesus, e daí tu vai ficar aqui, aquele fim de mundo, sabe aquela teoria bem do arrebatamento, né? Aquela teoria pré-milenista, assim, e aí mais ou menos isso, deixado para trás. Eu sempre pensava assim, o pior lugar para estar é uma grande cidade, porque tu não tem, tu precisa contrato, depende das outras pessoas para tudo, né? Ao contrário, eu acho que se tu morar numa cidade mais interior, tu consegue ter mais árvores, tu planta e tal. Enfim, então a nossa relação com o meio ambiente, ela é um tanto diferente, né? E às vezes a gente não se dá conta disso. Mas, para mim, então, esse tema, ele é bem querido, assim, eu me preocupo muito com isso. E, bom, eu sempre passo a ponto de ver, quando eu falei assim, né, quando a gente fala de extensão, a gente trata, às vezes, até de outras fés, não sei, né, não queria dizer uma religião, crenças, que podem pensar diferente, né? Mas, assim, eu vejo uma problemática que a gente tem no meio cristão hoje é que, muitas vezes, essa problemática ambiental, ela é desprezada pela grande maioria. Não todos, né? Mas pela grande maioria, pela aquela questão de que tu já... É um certo pessimismo, né? De pensar, Jesus está voltando, o mundo, né, tem um fim, e aí vai tudo, né, apontar para o caos de qualquer forma. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com Deus, com a nossa fé e se preparar para a volta de Jesus. Mas é interessante, e eu hoje ainda estava escutando uma frase que foi colocada pelo Martinho Lutero, que ele dizia assim: se eu soubesse que o mundo ia acabar amanhã, eu plantaria uma árvore. E eu achei muito boa essa frase, porque ela justamente não tem só esse viés ambiental, até porque eu acho que naquela época não era tanta, sempre teve em algum momento, mas não era tão latente assim quanto é hoje. Mas era para dizer assim, não é porque vai acabar que eu não vou fazer nada, né? Então a gente tem esse chamado, né, de fazer uma diferença. E eu acho que até antes disso, né, quando a gente começa a falar o estudo de Gênesis, né, Deus está criando o mundo e eu entendo Gênesis não tanto quanto literal, mas como Deus se apresentando no meio do processo de criação, né? Então ele está dizendo assim, como ele estava em cada um daqueles processos
de criação do mundo, ele estava presente, botando propósito, botando a presença dele, se relacionando com um ambiente que, de alguma forma, ele criou para o homem, né? Porque eu acredito que Deus criou a Terra para que o homem pudesse governar sobre a autoridade dele, né? Então, ele ajudando o homem a governar a Terra. E tudo que ele fez era bom. Então, ele foi criando, eu imagino assim, Deus com todo aquele carinho, né? De criando a Terra, cada coisa, estando ali presente, conectando, pensando no homem. E ele dizia, isso é bom. 7 vezes em Gênesis ele fala, isso é bom, isso é bom. Então, ele fez a Terra, assim, deu, né? E aí depois a gente pensa assim, tá, mas como é que eu não vou cuidar, né? Como é que eu não vou cuidar? Deus criou tudo aquilo com todo cuidado, ele criou aquilo para a glória dele, né? Então, assim, toda aquela beleza, toda a beleza que tem na natureza foi criada para a glória de Deus, né? Então, a gente não pode, né? Eu penso assim, né? A gente não pode chegar como destruir e fazer uma coisa feia. Isso a gente tá tirando a glória de Deus, né? De alguma forma. De alguma forma não, de uma forma até bem grande. Quando eu poderia botar uma apresentação para vocês, mas uma cena que me choca bastante é botar tipo uma floresta amazônica, que eu acho linda, né? Aquela imagem, algum dia ainda vou visitá-la. E uma cena paralela de uma exploração, de um garimpo ilegal, que é uma destruição completa, que fica aquela coisa, aquele barro, e se a gente fosse olhar quimicamente, a contaminação química que tem na água, nas plantas, nada consegue viver mais ali, porque eles põem tanta mercúrio e aquilo ali intoxica o ambiente, destrói, fica feio, destrói a população que está ali no entorno, também se intoxicam. Então, aquilo ali não está certo. Tirou algo que incrivelmente engrandecia a Deus, um horror, né? E eu acredito que o nosso papel como cristãos, é apontar, né, para o mundo restaurado, né? Em cada aspecto da nossa vida, é apontar para a perfeição do relacionamento entre Deus e o homem, e Deus e o homem natureza, né? O homem com o seu próximo, né? Então, restaurados nós com a relação com Deus, a gente é chamado para restaurar nossa relação com o próximo e restaurar nossa relação com o meio ambiente. Tchau, Cláudio. Até mais. Então, esse é o nosso chamado, né? Pensando na glória de Deus, porque assim a gente vai glorificar Ele, né? Um ponto que me chama também a atenção, que eu li até no livro do Timothy Keller, sobre casamento. Eu estava estudando, porque paralelamente a gente estava fazendo um estudo aqui sobre casamento. E ele falava como a ideia de que o material não importa, ela não vem do cristianismo, ela não vem da base bíblica, né? Aquela coisa de menosprezar o físico, o terreno. Porque a gente, até como cristão, eu noto às vezes que a gente tem essa sensação de que né, o físico não importa, o que importa é o espiritual, é o transcendente. Só que essa ideia, ela não veio do ideal bíblico, né? Pelo contrário, a Bíblia, ela muitas vezes faz um paralelo entre o mundo físico e o espiritual, né? E ela aponta como um link muito grande e ela valoriza esse material. E no livro de Timothy Keller, até ele apontava isso como uma das razões pela ética sexual cristã. Ela tem um objetivo porque o material importa, o físico importa. Ao contrário de outras crenças, que é, por exemplo, a ideia grega. A ideia grega, ela acredita que o material não importa. O importante está no nível das ideias, dos conceitos. O material físico é de menor valor. Então, eles não se importavam, eles não tinham ética sexual nenhuma. Era, né? E o cuidado com o meio físico daí também não se justifica, porque isso aqui é passageiro, isso aqui é temporário, a gente não precisa cuidar, né? E isso não tem nada a ver com o conceito bíblico, né? O físico, o material aponta para a glória de Deus. Deus vai transformar. Com a queda, teve uma corrupção, teve uma cisão, né? Mas, de alguma forma, a gente ainda está aqui nesse mundo caído para apontar para Deus, né?
E aí é no material que a gente aponta, né? Então, esse é o centro para mim da questão da preservação ambiental, né? Como engrandecer, glorificar a Deus no material, porque isso aponta para Ele, né? E não roubar essa glória, né, de Deus. Então, e junto com essa questão, Emanuel. Ué? Entrou. Bem-vindo, Emanuel. Tudo bem? Olá, tudo bem? Desculpa atraso, estava Tudo. numa outra reunião agora. Depois tu acompanha lá no vídeo. A gente vai Tudo bem. deixar gravado. Esse encontro a gente nem vai ter apresentação, é mais uma conversa mesmo. A gente está, né, falando sobre a questão do meio ambiente, né, e como a gente é chamado para glorificar Deus, né, e a natureza de alguma forma aponta para Deus. E é interessante porque hoje, né, com a questão assim, mudanças climáticas, aquecimento global, tudo isso, o nosso papel como cristãos e preservação da natureza, ele envolve não só a questão de manter esse ambiente que glorifica a Deus, mas ele envolve também o amor ao próximo. Porque né, nessa questão ambiental, a gente estuda muito a questão dos serviços ambientais. O meio ambiente, ele é necessário. Eu preciso preservar a água, porque senão, os que mais vão sofrer vão ser os mais sensíveis, né? Os mais pobres, os mais vulneráveis, tanto com a questão da água, com a questão de aquecimento global, que vai ter mais secas, mais eventos extremos. Quem vai se prejudicar mais é quem tem as casas mais simples, menos estruturadas, né? E, enfim, eu poderia citar diversos fatores aqui, né? Então, a gente tem a questão da água, a questão do ar, a questão do clima, das chuvas, tudo isso está linkado, né? Está conectado. A gente estuda muito essas relações entre a existência de uma floresta e a chuva. A chuva no sudeste e centro-oeste do Brasil é muito relacionada com a Amazônia. É a Amazônia que gera essa massa de água que faz chover lá. Então, no momento que eu estou destruindo essa floresta, eu estou diminuindo a chuva que chega nessas regiões e eu vou estar afetando as pessoas também, né? Então, tem um fator social aqui e o envolve essa preservação ambiental também é amor ao próximo, né? Amar aos outros, amar os vulneráveis, né? É uma situação que não é tão superficial assim, né? E um outro fator, né, que eu acho que às vezes a gente que nos desconecta, né? Tem um livro até em inglês que foi me citado, que eu encontrei a citação que eu não vou me lembrar em inglês, Living Hope, uma coisa assim. E o autor fala sobre que talvez ele faz um link, né, dessa questão ambiental e a fé, e que talvez essa nosso descaso pelo meio ambiente tenha a ver justamente porque a gente mora em cidade e a gente não tem uma conexão, né, tão grande. A gente não vê a lua. Uma pergunta que foi feita ali no texto, eu li, e muitas vezes a gente não sabe que fase está a lua. Fase está a lua? Eu não tenho nem ideia. Imagina, né? A gente não para olhar para o céu de noite. Coisa, né? Se tu mora no interior, é inevitável ficar olhando, né? Essa conexão. A gente não sabe, né? Às vezes, assim, de onde é que vem a água? A água chega na minha torneira, né? De maneira miraculosa, né? E às vezes a gente não para pensar de onde é que vem, né? Então, essa falta de conexão, né, das pessoas nas grandes cidades, a gente esquece e nos ajuda a nos alienarmos dessa problemática, né? Eu me pergunto muitas vezes assim, né, de onde é que vem tudo que a gente consome, né? E não é assim, comida. Onde é que vem esse frango que eu estou fazendo agora no almoço, essa alface, essa laranja, né? O mamão, eles vêm lá do Nordeste
enfim, as coisas vêm de muito longe para nós e está bem desconectado, né? Bom, e aí é isso, né? Eu trouxe, assim, um pouco dessas ideias sobre como a conservação, então, como um propósito, né? Eu sinto muito isso, né? Para mim é bem como um propósito. Mas pode ser, eu acho que é de cada cristão um pouquinho, né? E aí, eu estou aberta aí para vocês querem comentar, perguntar, bem à vontade. Não, muito bom, Esther. Estão me ouvindo direitinho? É que eu tô com os fones, daí fica meio estranho. Ah, aquilo que bem no iniciozinho tu tinha falado de a gente que foi meio criado no mundo cristão, era muito assim, né? O que é físico é do mal, daí realmente o que importa são as coisas, como tu diz, né? Transcendentes, espirituais e tal. Só que é muito louco, porque eu demorei muito tempo para saber que isso meio que deixou alguns problemas na vida das pessoas, né? Porque tu olha, acho que até é o Antônio Carlos, ou que fala geralmente, mas acho que ele copiou isso de alguém, que Deus escreveu dois livros, um a Bíblia e outra a natureza. E parece que a gente não foi criado, como tu disse, agora a gente está discutindo mais isso, tudo, mas parece que o cristão meio, não, o mundo vai ser queimado, vamos dizer assim, pelo julgamento um dia. A gente se importa com as coisas que a gente não vê, o espiritual, mas é como tu disse, glorifica a Deus, então cuidar desse livro, desse outro livro de Deus, também é essencial. Eu não sei se tu acompanha assim, né? Deve acompanhar. Às vezes quando tem esses debates de preservar a Amazônia, cuidar da água, sei lá, não botar garrafa PET no oceano, essas coisas assim. No mundo cristão parece que é uma coisa meio comunista, né? O pessoal às vezes acha assim, tipo, não, lá veio o cara da Greenpeace falar, sei lá, alguma coisa assim, que isso é difícil de entrar dentro da igreja, né? Esses tempos, acho que até teve um movimento lá em Brasília e tinha alguns cristãos que estavam falando sobre preservação de meio do meio ambiente e foi mal visto em alguns círculos cristãos, assim, como se não fosse algo importante, né? Porque, pô, tu disse aquela hora, né? Tu vê a Amazônia, assim, a coisa mais linda, aqueles rios, aqueles meandros, todas aquelas questões assim. Aí depois tu vê o garimpo destruindo tudo, ou até mesmo aquele famoso que teve agora da Samarco lá em Minas, né, que tipo mataram um rio, tipo destruíram um rio, destruíram uma cidade, um ecossistema, tudo por ganância, né? E, e bem tu fala, isso tem que ser debatido no mundo cristão, só que ainda é muito incipiente, eu acredito. Eu vejo assim muito como a gente ainda, como cristãos, tem uma dificuldade a superar que parece que cristianismo no Brasil não é coisa para pessoas inteligentes, para cientistas, e eu acho que tem a ver com isso, né? Porque, querendo ou não, assim, o meio ambiente tem um viés assim que tu tem que dar uma estudada, né? Principalmente se tu mora numa grande cidade, porque eu imagino o pessoal do interior, né? Às vezes mesmo sem estudo, tu já tem uma conexão, tu acaba aprendendo por olhar ali a natureza. E aí, isso é meio mal visto, né? Isso é uma dificuldade que eu sempre tive, assim, me encontrei muito na BC2 por isso. Porque daí tu vê que, assim, todas as questões humanas e até que, se é uma questão humana que vale uma pesquisa, vale um estudo, isso também é de Deus, porque Deus criou todas essas questões humanas, né? Todas essas esferas, e a gente pode encontrar Deus também, enfim, numa pesquisa, às vezes é uma pesquisa tão tola, por exemplo, tão tola não, mas
tão específica, como, por exemplo, eu estou estudando ali um musgo numa árvore, uma coisa super específica lá, numa pesquisa que às vezes a gente não entende de tão complexa que é, mas a pessoa está maravilhada vendo ali a criação de Deus e aquilo ali está engrandecendo ele, porque a pessoa está descobrindo, né? Quando tu falou, Léo, do livro de... isso eu acho que já era da época do Newton lá, que ele fala... na época lá que eles estudavam o livro de Deus e o livro da... Como é que é? O livro das obras de Deus e o livro... que era a natureza é o livro das obras de Deus e a Bíblia daí era o livro... Não me lembro agora o nome. E eles sempre viam como os dois conectados, porque os dois apontam para Deus de um jeito diferente, né? Sim. E, tipo, se tu olhar ainda de uma forma poética, assim, os salmos eram escritos, tipo, eles usam a natureza como metáfora das coisas. Tipo, imagina se eles, naquela época, Davi tivesse o Hubble, ele ia fazer salmos falando de Andrômeda, falando de outras galáxias, né? Então, é bom, né? É uma coisa... Tem um livrinho, eu li no retrasado, o Discípulo Radical, do John Stott, ele fala de preservação da natureza, se eu não me engano. Bom, vou até dar uma olhada. Tem um capítulo que ele fala, se eu não me engano, tu estava falando, estava vindo na cabeça, assim. Depois eu pego ali para ver se eu deixo alguma coisa marcada. Mas ele fala que o cristão meio que tem que preservar o meio ambiente e tal, porque é de Deus. Claro, né, ele desenvolve bem com maestria, né? Não do jeito que eu estou falando, mas é mais ou menos assim. Eu li um que eu achei muito bom, que era o Francis Schaeffer escreveu um sobre preservação da natureza, que é A Poluição e a Morte do Homem, que é muito bom. E ele fala isso, que na verdade é o que leva a gente a destruir a natureza é o amor ao dinheiro, né? Não é amor a Deus, né? As pessoas às vezes na igreja apontam isso, mas é quando tu começa a botar o dinheiro, e o dinheiro assim, né, é um poder tão maligno que ele consegue entrar às vezes dentro da igreja e com uma fantasia de anjo, né? E aí tudo se justifica também por causa disso. Não, mas é a prosperidade, né? Enfim, eles estão dando emprego para os outros, qualquer coisa assim, né? E aí ele fala, né, que nesse livro, o Francis Schaeffer, que ele faz um paralelo assim, qual é a diferença? Tu pode fazer uma mineração onde tu pensa em dinheiro acima de tudo, que nem até o exemplo que tu deu lá da Samarco, que destrói, que aquilo ali foi isso. As pessoas quiseram economizar em algum momento e não fizer a barragem do jeito adequado e gerou aquela destruição. Agora, se eles colocam né, não é dinheiro acima de tudo, é segurança, é a vida das pessoas, é a natureza, não ia ser aquilo ali. Eles iam ter que gastar um pouco mais, né? Essas coisas meio de crescimento econômico, de tudo, aquele mito que sempre tem que estar crescendo em tudo, né? Só que o planeta um dia vai se esgotar. Eu lembro, Anne e Emanuel, faz muito tempo isso. Eu acho que eu estava na 6ª série, então faz bastante já. Eu fiz um trabalho sobre o aquecimento global, o efeito estufa aquecimento global. Eu peguei cartolina, recortei as coisinhas, botava. As pessoas já não sabem mais o que é isso. Aí eu lembro que naquela época, faz o que? Mais de uns 15 anos, acho que já se falava muito daquilo de preservar o meio ambiente, que a temperatura da Terra estava aumentando 1 grau. 1 grau não é nada, mas pensa em tudo, né? Isso aí é uma loucura que pode acontecer. As geleiras derretendo, e cada vez mais fábricas, mais poluição, mais lucro. É tipo não sei se vocês viram aquele filme Não Olhe para Cima, alguma coisa assim. Deve ter, eu não sou nenhum crítico de cinema, mas eu achei muito bom que eles falaram assim, que o pessoal especialista ia lá destruir, tô dando spoiler, né? Ia destruir o asteroide, enfim.
E só que daí vem um outro dizendo, não, mas vamos fazer outra coisa. Isso aí, vamos pensar nos empregos que vai gerar o asteroide e tal, não sei o que. No fim, destruiu a Terra, né? Todo mundo morreu depois. Nem sei se é tão distopia assim, né? É meio que o que está acontecendo, só que numa curva não tão acentuada na Terra atualmente. Eu acredito que não está vindo nenhum asteroide para nós, mas... Devagarinho, né? Pegando esse gancho, né, do filme, o filme eu achei muito legal, muito real, apesar da situação ser fantástica, né? Mas se a gente mudar a situação e não pensar em um asteroide, mas pensar em degradação do meio ambiente mesmo, aqui, Brasil, né? Como a Esther falou no início, né? Estão destruindo a Amazônia, né? E isso já está afetando as chuvas no Sudeste. Né? Quer dizer, daqui a pouco vai chegar aqui no sul também. E tudo está interligado. E a gente vê que por ganância, porque é isso que está acontecendo, por ganância, estão destruindo florestas para transformar em pastos, e a gente sabe que não é uma terra para pasto, quer dizer, vai ser uma terra que não vai ter vida útil de muito tempo, ela vai se degradar e daqui a pouco vai virar um deserto aquilo ali. E se a gente olhar o mapa mundi, naquela faixa onde se encontra a Amazônia, no resto do mundo é um deserto. E ali nós temos esse privilégio de ter uma área verde que nos traz... E bem nessa história do asteroide, não, mas e empregos, né? A mineração traz empregos, a extração mineral traz empregos e não sei o quê. E a árvore, ora bolas, o que a árvore dá? Né? O que a floresta nos dá? Bom, a floresta nos dá vida, né? Mas parece que na hora de botar na balança tudo que é financeiro tem mais valor e parece que associam um avanço, muitas aspas, né, como algo que tenha que ser construído e não preservado. Né? Tem que ter uma construção envolvendo, tem que ter concreto envolvido na história. E isso parece que me fugiu a palavra agora, não é um avanço, mas... um crescimento, digamos assim, né? Sem entender que quanto mais a gente destrói aquilo que é o natural, né? A gente está automaticamente nos prejudicando. E me parece que as pessoas às vezes não têm, e não só falando em pessoas de baixa renda, que vão ser os primeiros impactados com isso, mas vai chegar numa geração em que todos, independente da renda, vão ser impactados e vão ser prejudicados por isso. E a gente não precisa ser muito alarmista para imaginar que isso é questão de 2, 3 gerações. Ou menos. São os meus netos que vão ser prejudicados, sabe? E isso me assombra. Realmente, assim, eu fico apavorada quando vejo as pessoas falando em desenvolvimento. Tem que ter desenvolvimento, tem que ter asfalto, tem que ter usina, tem que ter... Será que tem que ter? Será que dá para achar uma outra forma de criar o desenvolvimento não precisa ser destruidor, né? E esse filme é muito legal nesse sentido, que dá esse alerta, dá essa chamada, assim, cuidem aqui da terra onde vocês vivem. Eu costumo brincar, eu uso o meu Instagram para falar sobre preservação, sobre meio ambiente, faço uma luta voraz contra plásticos de uso único. Mi, depois eu quero te seguir. Tá. É o meu nome, Ânio Santos, tudo junto. Tá. E tento conscientizar as pessoas a esse respeito de buscar mais o natural, deixa de ir no supermercado, vai na feira, são alternativas que a gente consegue fazer, para de usar, né, produtos plásticos, fala sobre microplástico, poluição ambiental. E uma coisa que me chama muita atenção, muita gente me escreve, ou nos comentários, ou por mensagem, diz assim, nossa, nunca pensei nisso. É interessante ver que as pessoas parecem estar vivendo nesse planeta, mas alheio ao que está acontecendo no nosso... Como se a gente não fizesse parte desse meio ambiente, sabe? Isso é tão bizarro, tu imaginar assim que tu não te dá conta que a garrafinha plástica que tu joga fora vai parar no oceano, vai matar animais, sabe? As pessoas assim, nunca pensei nisso. Nossa, agora que tu mencionou, é engraçado ver isso, essa
quase alienação das pessoas em relação, assim, se eu joguei na lixeira, o problema deixou de existir, como se cada lixeira fosse, sei lá, um buraco negro, um portal dimensional que levasse todo aquele lixo, aquelas coisas para outro lugar, sabe? E, graças a Deus, eu tenho visto, assim, na minha igreja, pelo menos, onde eu congrego há uns 5 anos, o pessoal tem se mobilizado muito nessa questão de conscientização, de cuidado do meio ambiente, entendendo, né? Isso é criação de Deus, e como criação de Deus a gente tem que cuidar, a gente tem o dever de cuidar, de preservar. Pô, foi Deus que criou. Como é que eu não vou cuidar algo que Deus criou? Né? É até uma forma de demonstrar nosso amor a Ele, cuidando do que Ele fez, do que Ele, né? Eu não consigo desvincular o nosso amor a Deus, ao nosso cuidado, ao meio onde a gente vive. Né? E aí eu fico toda orgulhosa quando eu vejo a nossa igreja colocando placas de energia solar, encheu de placas de energia solar, né? Que legal. E o pessoal assim mais atento. Nunca tive essa experiência de me acharem bizarra nas minhas atitudes. Sei lá, eu sou do tipo que eu levo copo de silicone, esses dobráveis, dentro da bolsa. Se eu vou pegar água do bebedouro, eu levo meu copinho, né? No início eu via que o pessoal me olhava assim, o que é isso? Aí eu explicava, né? Não, a gente não usa esses plásticos, assim, assado, vai usar só uma vez, vai para o lixo, 400 anos para se degradar no meio ambiente. Quando eu vi, tinha um monte de gente comprando copinhos de silicone para levar no culto, para usar, se fosse que legal. Parceiros me mostrar, olha aqui, Anne, comprei meu copinho. Isso dá um quentinho no coração, sabe? Que coisa legal ver essa postura, assim, de pessoal que não tem resistência, sabe? De enxergar na criação uma necessidade de cuidado. Sabe que eu tenho um pouco de dificuldade aqui no meu contexto. E às vezes é uma luta, assim. Às vezes eu acho que não sei como, sabe? Parece que o pessoal está sempre numa correria e que... Porque é mais difícil, claro. Só que parece que não estão dispostos, sabe? Eu queria trocar até uma ideia, assim, de como ajudar, sabe? Eu acho que a melhor forma é sempre sem imposição. Eu nunca falei assim de chegar e dizer, não usem. Tem lá do lado do bebedouro, tem os copinhos, aquele suporte com os copinhos plásticos e tudo mais. Eu nunca disse para as pessoas, não usem isso, que horror, não fui para o pastor reclamar, né? A gente está poluindo o meio ambiente por causa disso. Eu simplesmente comecei a usar o meu copinho. Né? Uhum. E na minha bolsa eu carrego 3, um para mim, para o meu marido e um para minha filha. Então cada um tem o seu copinho e se vai lá no bebedouro, leva o copinho. Aí as pessoas ficam investigadas, ficam olhando assim, o que é isso? E a gente fala, né? E eu brinco, na minha bolsa eu tenho um kit que eu carrego talheres de bambu. Eu carrego de bambu para não ficar presa em porta de banco, sabe? Não carrego nada de metal na bolsa. Eu carrego meus talheres de bambu, guardanapos de tecido, o copinho, canudinho de metal, tudo tá ali na minha bolsa. Se eu precisar, eu uso, para evitar o uso desses produtos de uso único, né? E eu vejo que as pessoas ficam curiosas. E quando elas ficam curiosas, aí a gente pode falar com liberdade. E elas aceitam super bem isso, sabe? Então, a gente tem um pequeno grupo multiplicador aqui em casa, um PGM. E no início as pessoas achavam esquisito aqueles guardanapos de tecido, né? Por que guardanapo de tecido? Aí eu explicava a questão da extração, do quanto se desgasta o meio ambiente, fabricação de guardanapo de papel, a embalagem plástica que vai para o lixo. Expliquei para eles. Tá, agora eles entram aqui para me ajudam a arrumar as coisas, cadê os guardanapos? Tá na gaveta tal. Então foi normal, mas nunca precisei ser enfática, digamos assim, no meu posicionamento. Eu faço assim, né? Nas reuniões de família, aniversários, o pessoal, né, pratinho plástico, talheres plásticos e tudo mais. Quando são as reuniões da minha casa, não, tudo é louça, é copo. Mas dá tanto trabalho. Então eu explicava, eu prefiro lavar do que colocar isso aqui tudo num saco. Aí eu explicava. Resumo da ópera, minha família parou de usar pratinhos plásticos, talheres plásticos, copos plásticos. Que legal. Usando nas nossas reuniões
a louça de casa e depois lava. Entenderam que era um desperdício de dinheiro, então a gente fala a questão do dinheiro também, né? Tudo isso que tu gastou, tu tá jogando dinheiro fora e tu tá contaminando o meio ambiente. Então, sempre pelo exemplo, a gente vê que as pessoas se mostram mais abertas quando a gente atiça a curiosidade delas com o que a gente está fazendo. Se tu pegar no shopping talheres de bambu ou os teus talheres da bolsa, em vez de usar aqueles de plástico, alguém vai te perguntar por que tu tá usando aquele talher. Aí tu explica, e as pessoas se encantam, tá? E começam a pensar, não tinha pensado nisso. Vai na feira e eu levo os meus saquinhos de voal para botar as minhas compras ali, tudo ali nos meus saquinhos. No início eles estranham, depois já estão até acostumados, já me conhecem, a moça que traz os saquinhos, né, para não usar os saquinhos plásticos. Eu vou no açougue, eu levo pote de plástico, eles pesam, tiram a tara, né, e depois colocam, compram presunto, queijo, carne, tudo nos potinhos, já entenderam, já aceitaram, e volta e meia na fila eu aproveito para falar disso também, porque na fila sempre alguém vai perguntar por que eu faço isso. Aí eu falo, eu explico, e quando eu vejo que tem mais gente fazendo também, isso é muito legal, sabe? É contagiar pelo exemplo. Que legal, tá? Me motiva também, porque às vezes eu fico desanimada, assim, de ver. E eu, assim, eu ando numa fase bem, assim, né, negativista, assim, pessimista. Então, eu gosto, muito legal te ouvir, Anne, me motivar também. Aqui em casa, eu tenho que lutar com o próprio marido, assim, né? Porque ele fica bravo que... ele fica falando, ela faz a pasta de dente dela, não sei o quê. Aí ele fica indignado, daí ele vai e compra a pasta de dente. Aí esses dias ele estava indignado com uma escova de madeira. Aí é uma luta aqui. Daí ele foi lá e comprou de plástico. Daí tu tem que, sabe, trabalhar. Porque eu também aqui em casa eu compro o shampoo em barra, né? E aí, daí é uma coisa, não é. Aí quando vem visita, tá? Mas não tem shampoo? Eu disse, não, esse aqui é o shampoo, não sei o quê. Tem que explicar, né? Eu sou adepta dos cosméticos sólidos também, mas aqui em casa eu confesso que foi tratamento de choque. Eu simplesmente peguei um dia, tirei todas e coloquei shampoo, condicionador, né, sabonete, tudo ali enfileiradinho. Aí o marido chega em casa e só tem sabonete? E eu disse, não, segue a ordem, ó, tu vai lavar o cabelo, vai passar o condicionador e depois tu vai lavar o cabelo aqui, vai a ordem. Precisa fazer os 5S. Todo mundo se acostumou, a minha filha de 9 anos também se acostumou, todo mundo usa assim, né? Mas no início eles achavam muito engraçado, aquela coisa assim, como assim, um sabonete, né, como shampoo, um sabonete como condicionador, isso aí parece que chama mais as pessoas ter um condicionador com algo cremoso, né? Não dá para ser. E agora encontrei máscara capilar também em barra. Legal. Tudo que a gente, eu explicando assim, tudo que eu puder evitar usar que tenha embalagem plástica, eu faço a substituição, né? E tão legal isso. Eu curto pra caramba, sabe? Essas descobertas e a escova de bambu. A gente vai trocando, eles vão se acostumando, daqui a pouco vão achar uma ideia legal. Que legal. Aqui uma outra, eu também sou adepta aqui da compostagem, né? Que é uma coisa que eu fico louca. A quantidade de lixo, né? Aquela coisa, quanto lixo que a gente gera. Então tem a parte do reciclável, mas tem também do orgânico, né? E hoje eu não consigo, eu gosto muito de, eu moro em casa, mas eu gosto muito de planta, eu não consigo viver sem o meu adubo lá, meu adubo líquido, eu vou ter que conversar para sempre, porque daí eu digo assim, o que eu vou botar na minha planta? Se eu não tiver o líquido lá do adubo. E você usa a de minhoca ou a de bocashi? Pois é, essa semana ainda comprei uma de bocashi para ver qual é, porque eu me mudei e aí tava com uma dificuldade com a de minhoca, porque aí no verão tava dando aquela larva da mosca soldado. Aí agora tava com a outra larvinha. Aí eu disse, vou ver qual é essa do bocashi, porque o ruim do bocashi é que tem que sempre comprar aquele farelo, né? Eu uso
essa de bocashi. Eu acho mais amplo a quantidade de alimentos que a gente pode colocar lá, porque as minhocas, elas têm um gosto bem seletivo, né? Tu não pode botar muito cítrico, ou muito salgado e tudo mais, né? E na de bocashi, tu pode botar até osso de galinha, só não pode botar osso de vaca e de porco. Porque como o osso de galinha ele é mais poroso, tu pode botar que ele vai desmanchar também. Né? Casca de abacaxi, de laranja, todas essas de cítrico para usar também. Ela é mais, eu acho mais prática. Né? Pois é, estou testando agora. É bem mais prática de cuidar. Tem essa questão de ter que comprar o farelinho, né? Mas eu acho que pesando assim, né? É melhor. Vale a pena, porque tu pode botar praticamente tudo ali. Né? Vamos ver. Comecei hoje, eu botei a primeira leva, que eu estava acumulando, né? E aí, vamos ver. Deixa eu então te perguntar, e o líquido? Porque eu estava vendo que ele é mais ácido, né? Daí tu tem que, para botar nas plantas, não é que nem o da minhoca. Tem que diluir. Tem que diluir bastante, sim. E aí usa normal. Pode colocar. E aqui eu tenho poucas plantas ainda. O marido não está ouvindo ainda, poucas plantas. Por mim tinha uma selva aqui dentro de casa, sabe? Tanto que eu gosto. Mas eu acabo doando também. Né? Eu vou para eles, para o pessoal que eu tenho vizinhos que eles têm plantação de feijão aqui para o interior, e tem hortas, eles têm sítio, aí eu ponho, mando lá para eles. Né? E isso é legal porque gera troca também. Né? E é uma forma também da gente falar mais de compostagem, de disseminar a ideia, de plantar a ideia para os outros, né? É isso. Isso envolve também que é uma questão que não é só sobre o meio ambiente, mas sobre a questão de comunidade, né? A gente muitas vezes fica muito isolado, que eu acho que é uma outra problemática desse viver urbano, né? E a questão ambiental, ela é muito mais ampla, assim, ela envolve a gente se integrar, até porque, né, tu quer ser sal e luz, de alguma forma tu tem que conversar com as outras pessoas, e a gente fica, às vezes, meio enclausurado, né? Sim. E essas atitudes ajudam, né? Uma das coisas que eu mais gosto no sábado é ir na feira, porque daí tu conversa com as pessoas, tem uma troca, assim, né? Eu ainda tô no home office e às vezes cansa, assim, né? Que a gente não vê tanta gente, assim, né? Não sai ainda não tenho, aí eu gosto de ir lá, daí conversa, eles são sempre tão felizes, assim, tem contato, né, com a natureza, acho que ajuda, eu aprendo muito com o pessoal lá da feira. E não é só as feiras de alimentos, não sei se já ouviu falar das feiras autorais que tem aqui em Porto Alegre. Sim, eu já fui, eu gosto. Temos muitas feiras autorais, Porto Alegre é abençoada nesse sentido, só perde em número para São Paulo, e não em número de marcas, mas em número de pessoas que participam, porque São Paulo é muito maior. Mas em marcas autorais, Porto Alegre tem mais que São Paulo, olha que coisa fantástica. E são pessoas extremamente ligadas à sustentabilidade na sua forma de produção. Então, é super gostoso conversar com eles, aquela marca de roupa, marca de brinquedo, marca de cosméticos, né? Todos eles que estão lá, e falar sobre produção, a inspiração deles, o que motiva eles a produzir. E a gente percebe que todos eles têm essa preocupação com o meio ambiente, né? De comprar matéria-prima, de produtores locais, aquela coisa de evitar, né, o transporte longo e poluente, nas marcas de roupa, evitar tecidos sintéticos, se focar em utilizar tecidos de fibra natural, e toda uma história, muitos deles usam algodão orgânico, e todo mundo tem uma história linda para contar a respeito da sua marca, da sua inspiração, do porquê que eles pensam dessa forma. É uma troca muito linda participar dessas feiras. Eu vou para bater papo com eles, é um barato. Fico horas lá conversando com um, conversando com o outro, e todo mundo tem uma ideia legal, uma troca para dar, uma informação nova, uma coisa que a gente não tinha pensado antes, sabe? De uma riqueza de conhecimento, é muito bom participar. Que legal. Eu vou de vez em quando, tem que encontrar umas outras, assim.
pelo menos aqui perto de casa tem bastante, assim, perto de datas até comemorativas e tal, né? No Natal teve bastante. Mas eu gosto também das feirinhas. A feira é bom. Só às vezes tem sido meio caro, tudo tem sido caro, né? Mas Isso é. Tudo, né? não sei se é Mercado. comum, mas eu vou numa feira aqui do Bonfim, sempre me dá uma dor, assim. Tu mora onde, Léo? Orgânicos? Eu não sei se é orgânico, eu moro na frente da fundação, sabe? Uhum. Da UFSPAN, literalmente assim. Daí, como aqui é centro histórico, ou centro, sei lá, eu vou no Bonfim, que é pertinho, né? A feira de orgânicos do Bonfim fica na Redenção. Redenção? Na Redenção, é uma feira enorme. Inclusive, é tão legal quando a gente vai na feira. Bem no meio da feira é onde ficam as bancas que vendem ervas e chás. Dá vontade de ficar sentado ali, porque é um perfume tão incrível, daqueles temperos, aqueles chás, aquela feira é maravilhosa, enorme. Eu só tenho preguiça de ir até lá, porque eu moro no extremo da Zona Norte. Tem uma Para mim faz muito tempo que eu não vou lá. Porque eu também, para mim demora mais, eu vou numa aqui perto de casa. Mas não tem tanta coisa quanto lá, né? Não. Lá tem muita coisa. Tem de tudo, é muito legal. E eles também têm o lance de recolher, né, pilhas, baterias, eletrônicos em desuso para dar destinação, né, certa para isso. Isso é bem legal, uma feira bem joinha de acompanhar, inclusive o Instagram deles, né, porque eles estão sempre com uns projetos super bonitos, assim, de sustentabilidade aqui para a cidade, né. Eu tô memorizo hoje. Também não tô muito... Mas a verdade é que a gente pode, né, lançar ideias, né, para as pessoas, assim, usar os meios que a gente tem. Eu, por exemplo, estou usando as redes sociais para isso, né? A rede social, eu uso só Instagram para isso. Twitter, eu não tenho paciência para o Twitter. Não dá, tem que escolher uma, né? Para usar, você não vai conseguir usar todas. Eu gosto muito sabe a Nicole do Mercado Sem Lixo? Sim. Eu gosto muito dela também. Tem muitos perfis maravilhosos, assim. E ela também é cristã, assim, às vezes ela tem um link. Assim. Uhum. E aí ela fala, integra também essa questão. Isso é lindo. É legal. Acho que a gente tem muitas formas, né, de divulgar, de falar. E eu só acho que falta um pouco de material, livros, literatura em português, para a gente discutir esse assunto, né? Bem como o Leonardo falou, né? Que parece que quando tu fala em meio ambiente, é coisa de comunista, é coisa de esquerdopatas, e não sei mais, sabe? Tu fica olhando assim, nossa, que é isso, sabe? Falta, acho que, um material cristão voltado para essa área, assim, de conscientização. Eu vou até colocar aqui para vocês, que nesse sentido a ABC2 criou uma vertente que é ecoteologia, e bem legal. Então eles estão começando, né? Começaram acho que esse ano. E aí vocês podem eles começaram com alguns materiais, né? E eles ajudam a divulgar também alguns projetos, né? Então ali tem o do Faraday Institute, que é uma integração entre fé e preservação ambiental. Ele fala também sobre a Rocha, que é uma instituição, não é nem brasileira, mas é também relacionada a atividades práticas que envolvem o meio ambiente e
e com um viés cristão, né? Então eles estão tentando ser uma referência, né? Buscando ser, e na verdade já é uma coisa pioneira de um movimento cristão de preservação ambiental que já tem em outros países, né? Já tem fora do Brasil. Então eles estão buscando isso e até assim, juntando pessoal que queira colaborar, que queira escrever material e tal. Então eu até coloquei ali, depois dá uma olhada lá. Eu acho que tu até, Anne, ia gostar de... Vou te indicar lá para participar desse... Eu acho que eles têm um grupo de WhatsApp sobre esse ecoteologia. Eles mandam eventual material, eu vou te indicar me dica, sim, me interessa para te bastante. entrar lá. E daí tem um formulário que tu pode preencher para... Eu me inscrevi lá para ser, tipo, colaboradora, mas como eles estão no início, também nunca me chamaram. Mas, enfim... para começar a evoluir aqui no Brasil, né, com relação a isso. Eu brinco muito que eu digo que eu sou a ovelha verde da família. O pessoal já me chama assim também, né? Assim, que eu me identifico. E eu amo demais esse nosso planetinha azul, ele é tão lindo, eu fico tão encantada. Eu gosto muito de assistir documentários sobre a natureza, de astronomia. Eu fico tão encantada com o que a gente vê. É tudo tão perfeito, tudo tão maravilhoso. Bem como tu disse ali no início, sabe? Não tem como a gente não ver a grandeza de Deus, a glória de Deus em tudo que existe, sabe? Não tem nada na natureza que não seja surpreendente, que não seja fantástico. É de uma riqueza de detalhes que a gente pensa, como é que alguém acredita que tudo isso foi feito por acaso? Eu acho que precisa de muito mais fé para acreditar que tudo foi criado por acaso do que acreditar em um Deus que criou tudo isso, sabe? E não tem como não amar contemplando a natureza, sabe? Nossa, eu realmente eu fico... Eu amo demais, sabe? Amo demais a Deus e eu amo demais a criação que ele fez e que nos proporcionou, nos deu para a gente ter esse contato. Como é que eu não vou querer cuidar? Sabe? Eu não consigo ter outro sentimento além de, nossa, foi Deus que fez, eu tenho que cuidar bem, tenho que cuidar direitinho, sabe? Manter essa beleza que ele fez. É verdade. Ah, que legal, é muito bom ver tua paixão assim por esse tema. Como eu já te falei, me motiva a seguir na luta. Eu acho que foi uma caminhada, sabe? Eu era bem desligada até alguns anos atrás. Mas eu não sei se eu não te perguntei, qual é o teu trabalho? Tu tem uma... A minha formação é em Direito. Eu sou funcionária pública federal, eu sou assistente de juiz, não tenho nada relacionado assim, com essa área. E eu fui me envolvendo aos poucos, assim, meio que sem querer, de forma até meio boba, para ser bem sincera, tá? Pintando cabelo, olha só que coisa boba. Sempre pintei muito cabelo e cores bizarras, assim, cor de laranja, vinho, umas cores bem fortes. E pro aniversário... Verde. Verde eu não chego nesse ponto, mas todos os tons de ruivo, do verde cenoura até o vinho eu usei, toda a cartela. Aí, pro aniversário de 1 ano da minha filha, eu fui retocar o meu cabelo, eu queria deixar ele mais vermelho ainda, mais vermelho alaranjado, trava-língua. E fui no cabeleireiro e simplesmente destruiu o meu cabelo. Literalmente destruiu o meu cabelo. Ele ficou, quando eles descoloriram e pintaram, ficou metade do meu cabelo um cor de rosa, tô aqui porque cheguei, e a outra metade um amarelo piu-piu radioativo, sabe? Ficou aquela mescla, assim, coisa mais esquisita da vida. Eles tiveram que pintar 2 vezes mais para eu conseguir ter um cabelo mais ou menos normal, só que totalmente destruído. E aí eu comecei a pesquisar em formas de tingir o cabelo sem usar tinta. E eu disse, nossa, tem que ter uma forma mais natural de mudar. Aí eu descobri a rena. Desde então eu uso rena para tingir o meu cabelo. E aí depois que eu já estava bem adepta da rena, comecei a buscar outros cosméticos naturais. Comecei a ver, pô, o rena é legal, tá cuidando do meu cabelo, não tá estragando, né? Tem que ter outras coisas legais que eu possa... E assim foi indo num crescendo, sabe? Primeiro cuidando
uma certa vaidade, né, de mim. E aí, quando descobri os cosméticos naturais, aí comecei a usar os cosméticos naturais. E aí foi, tá, mas não basta só isso, vamos para outras coisas. E aí foi num crescendo, daqui a pouco me deu aquele estalo a respeito do quanto a gente produz de lixo, o quanto a gente polui. E aí veio aquele link, né? Poxa vida, eu poluindo, eu estou destruindo a natureza que Deus criou. Para aí, agora eu tenho que refletir melhor sobre isso. Então, foi um passinho de cada vez, sabe? Assim, como é que eu posso produzir menos lixo? Gerar lixo é inevitável. Na nossa sociedade não tem como a gente ser o famoso lixo zero, não tem como. Mas como é que eu posso minimizar o impacto que eu causo no planeta? E aí comecei a ir numa coisinha, indo noutra, e fui me encantando, e fui, sabe? Aí nas roupas, como é que eu posso fazer isso através das roupas? Deixa fibra sintética, procura roupas de fibra natural, para de usar jeans, que é muito poluente, né? Vai buscando outras alternativas. E por aí eu fui indo, um passinho de cada vez, até que quando eu me dei conta, eu disse, nossa, olha quanta coisa eu estou fazendo. Olha o quanto que eu consegui me envolver. Mas foi realmente um gradual, né? De estragar o cabelo até virar uma... Legal. Eu sou uma ambientalista virtual, porque eu atuo mais nessa esfera, né? Mas foi bem legal, foi um processo de anos, assim. Mas é como qualquer coisa, né? Eu acho que a gente muda o mundo um passo de cada vez. Deixa eu até achar aqui a frase. Ontem a gente estava falando sobre isso no grupo aqui em casa, sobre persistência, né? De a gente ter constância numa série de coisas. E aí eu gravei aqui uma frase que eu queria trazer para eles, mas eu não estava com a minha mesa aqui no caderno, que é de Francisco de Assis. São Francisco, Frei, não sei o que ele era, Frei, eu acho. Mas ele diz assim, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Eu amei essa frase, porque às vezes a gente olha eu, pelo menos, fico um tanto amedrontada, às vezes, quando tu olha assim, como é que eu vou chegar lá? Assim, mas é um passo de cada vez, né? A gente tem que seguir aquilo que a gente sente como nosso propósito, como aquilo que faz sentido, e um passo de cada vez, né? Sempre tentando ir no progressivo, mantém o que tu já faz e aí uma hora, né? A gente muda o mundo. É um importante. Bom, mas eu acho, então eu vou. Era isso que a gente tinha para comentar sobre hoje. A gente tem encontros uma vez por mês, né? E aí, até depois eu vou divulgar lá para vocês. A gente vai revisar até o nosso cronograma, pelo menos do até desse semestre. O que a gente tem certeza, até para vocês se organizarem, sempre na segunda quinta-feira do mês. E aí, normalmente, a gente traz um tema diferente, ou traz um artigo para ler antes, algum material, e aí a gente discute sobre isso. E aceitamos também, assim, se tu tiver alguma coisa que tu acha interessante, isso eu acho uma temática legal de tratar, a gente também pode considerar, né? Tá, muito obrigado, Esther. Prazer, Anne. Hoje o quórum foi pequenininho. Foi pequeno, Mas de coração. Não, obrigado a você por terem vindo. Prazer, Anne. Obrigado, Léo. Foi minha primeira experiência, não sei como costuma funcionar o grupo, mas foi gratificante, enriquecedor conversar com você sobre esse assunto, até porque é algo que eu amo demais. Pois foi coincidência ainda pegar o assunto bem que... Eu sou muito, muito apaixonada, sabe, por isso, assim, nossa, nem sei quantificar, assim, mas foi muito boa essa troca, né? Muito bom, gostei também. Me adiciona, me avisa. Pode deixar, vou encaminhar ali. Pra gente poder trocar umas ideias. Vamos lá. Então tá. Bom restinho de noite para você. Então tá, para vocês também. Foi um prazer. Boa noite, então, gente. Foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau.